E aí, gente, boa noite, como é que vocês estão? E aí, Alex? E aí, Petri? Rafael Rocha, Rodrigo Cuo? É assim que fala? Não sei. Emanuel, boa noite, gente, como é que vocês estão? Buscando os ensinamentos do real time. Arthur E Belon, aí, no chat Arthur, também como é que você ajuda. tá? Eu? Estão... Você Oi? perguntou pra mim? Eu perguntei o Arthur. Ah, Mas tá, não, agora tudo vamos, bem, vamos, ó. vamos perguntar pro convidado. E aí, Bolsoni, como é que você está? Olá, não, é que assim, é que a gente tava conversando no backstage, aí agora a gente tem que fingir que é como se a câmera estivesse chegando agora em casa, né? É, exatamente. Não estávamos conversando antes, tá chegando agora. Como é que você tá? Tudo certo, Bolsani? Tudo bem, eu tô esperando, na verdade, o calor começar. Eu gosto de calor estralando, e acho que a gente já tá em outubro e o Brasil tá um pouco atrasado com isso, mas tirando isso, tá tudo certo. Você tá morando no sul, não tá? Não, eu moro aqui em São Paulo. Ah, Moro aqui em o- São Paulo, terra da garoa. entendi. Eu achava que você morava no sul. Não sei por quê. Não, não, não. O Sul tá com um polo bastante de. É um polo bom, na verdade, de 3D, mas eu sou daqui de São Paulo, eu tô aqui isolado. Legal. É de Porcelli, e aí, passando pra dizer que Bolsoni é lindo. Aos fãs. Porcelli eu não sou. Porcelli é gente finíssima. Ai, e aí, Bolsoni, conta um pouco pra gente como é que é a sua jornada, como é que foi o começo. Você começou direto no 3D ou você antes de mexer com 3D, chegou a trabalhar com ilustração, design e outras coisas? Olha, questão de background assim mesmo. Aliás, olá, tem que olhar pra câmera, né? Eu não sei se eu olho pra Ah, cá ou olha pra pra cá. onde você Tô olhando pra achar câmera melhor. aqui. Olá, chat. Eu sou o Rodrigo Bolsoni, tenho 27 anos. Tô com aí mais ou menos uns 3, 4 anos aí de experiência na indústria. E questão de background, desde pequeno eu gostava de desenhar, eu sempre desenhei bastante, e era sulfite pra todo lado aqui, que eu gostava muito de ilustrar, fazer carro, fazer personagem, sempre tive a mão bem solta pra poder fazer qualquer coisa que vinha na minha imaginação, sabe? Mas aí quando veio mais ou menos o ensino médio, a minha mentalidade foi mudando, acabei engessando um pouco porque eu achei que ia ser engenheiro. Eu cheguei a entrar na faculdade de engenharia, mas aí eu vi que não é bem pra mim e eu larguei pra fazer desenvolvimento de jogos. Eu gostava, desde sempre eu gostei muito de jogos. Então eu lembro até hoje de uma conversa que eu tive com meu pai, falando que eu queria largar a engenharia pra trabalhar com jogos porque era uma coisa que eu gostava muito, então não tinha erro, né? Se é uma coisa que eu gosto, não tem como ser ruim. E dentro da faculdade, eu conheci o Blender e foi quando eu tive a primeira introdução ao 3D. Experiência profissional, eu trabalhei um pouco como uns anos aí como designer gráfico, mas a minha experiência não foi tão frutífera quanto no 3D. Então eu preferi migrar para o 3D porque eu acho que eu tenho mais espaço para colocar as minhas ideias para fora, né? Aham. Eu sempre gostei muito de fantasia, então o 3D me possibilita traduzir essas coisas que eu tenho na minha cabeça, essas coisas que eu gosto de fazer, personagens. E desde então estou estudando. E como desde sempre eu tive muita vontade de estudar, de trabalhar com jogos, então o Real Time sempre foi a maior, a maior plataforma que eu foquei os meus estudos, né? Então desde Uhum. sempre tô. Então você nem chegou a, tipo, estudar escultura, estátua, né? Estátua não muito, eu cheguei a fazer uma coisinha ou outra, mas tanto que eu fiz alguns freelas de miniatura, Uhum. mas não é exatamente algo que eu foco. Não tenho problema em fazer também, mas não é algo que eu foco. Eu gosto também um pouco dessa parte técnica que o Real Time traz, sabe? De quebrar a cabeça com o V, quebrar a cabeça com a texturização, depois jogar no engine ou no Marmoset e ter essas interações. Eu gosto também um pouco dessa parte técnica, né? Uhum. Então eu gosto muito da praia que o Real Time traz, porque o Steel, né, o cinema, ele é bem engessado porque os renders é aquele negócio. Você tira um render e daqui 4 dias você vai ver se deu certo ou não, né?
Sim. enquanto o real time é uma coisa ali bem, como o nome sugere, né, em tempo real. Então, eu acho que é um bom caminho que eu tô seguindo aí. É o que eu tenho gostado de fazer. Eu me identifico com você nesse sentido, porque acho muito legal estátua, collectibles, mas eu tô focando muito mais no real time, sabe? Peguei uns freelas de miniatura também, mas mesmo assim focando cada vez mais em real time mesmo. Eu acho que o real time ele tá começando a quebrar uma barreira, tanto que até conversando com um ex-colega de trabalho, ele falava que ele começou a estudar Arnold e V-Ray porque ele gostava da qualidade que esses renders entregavam, porque o real time deixava muito a desejar. Mas eu acho que hoje em dia o real time está quebrando um pouco essa barreira. Então eu vejo vários trabalhos em que eu fico na dúvida se aquilo é real time ou não. Aí eu Sim. vejo no ArtStation lá, eu rolo para baixo para poder saber se aquilo é real time ou não, assim, sabe? Então a qualidade do real time está crescendo bastante. Então é, vai dar pra. Eu acredito que em pouco tempo, a questão até de filmes em engines real time vai aumentar bastante, porque facilita bastante a pipeline, né? Você ter a interação ali bem rápido, sem precisar deixar lá 10 dias tirando render. Sim, com certeza. É, e eu acho que hoje em dia também a pipeline em si tá ficando mais fácil, né? Sim. Eu lembro do meu primeiro contato, eu era muito nova, né? Assim, quando eu vi as coisas de 3D pela primeira vez. Foi um bicho de sete cabeças, assim, porque os programas eram complicados de configurar. Hoje em dia, não, tem cada vez mais facilidades, assim, pra ter mais qualidade no real time. Sim. Uma coisa que eu acho bem legal no real time é que, pelo menos da experiência que eu tive, até fazer um disclaimer aqui, né, antes da gente continuar o papo aí, que o que eu falar aqui é baseado, na verdade, na minha experiência, né? O que na verdade assim é bem individual de cada artista, né? A gente sempre vai encontrando o que funciona pra gente e o que não funciona. Então, se alguém tiver alguma dúvida aí dizendo assim, o que que você faz que é o temperinho pra dar certo? É, não tem um não tem um tempero, né? Cada artista vai encontrar o jeito certo. Eu já mudei a minha pipeline umas 50 vezes já, É, até encontrar o que funciona e o que não funciona. Vai de cada um também ter essa exploração em saber ter várias formas para dizer, ó, isso funciona para mim, isso não funciona. Então, mas eu perdi o fio da meada, o que que era? acho que a gente estava falando sobre a facilidade de hoje em dia, os softwares, terem coisas novas e mais ter facilitado o processo. Assim, eu acho que isso é o que eu mais gosto no real time, você tem interação ali ao vivo. Então, além da escultura, uma parte que eu gosto muito de fazer é a texturização, é, que eu acho que também faz parte dessa coisa de dar vida pro personagem. E eu ia ficar muito frustrado se eu tivesse que exportar os mapas do Substance e ter que ficar esperando uma noite inteira para saber se deu certo ou não, né? Então eu já jogo ali no Marmoset e vejo, isso aqui tá funcionando, isso aqui não tá funcionando, já é bem legal. Então, isso me lembra uma coisa que eu ia falar, que assim, uma coisa que eu gosto bastante do real time é que assim, pelo menos da experiência que eu tenho, 80% você resolve no mapa. Então, você não vai ter que ficar configurando shader, que nem às vezes eu vejo, eu adquiri o curso do Chris Costa, né? Uhum, E tem uma parte lá que pra mim é um pesadelo até hoje, que ele fala de nodes. Então, eu lembro quase 10 anos atrás, quando comecei a mexer no Blender, uma coisa que me travou de continuar estudando Blender era que chegava essa parte dos nodes, e eu até hoje não entendo direito nodes, né? Tanto que a uhum. dificuldade que eu tenho com o Unreal é encarar os nodes, né? Então eu tento resolver tudo o máximo possível nos mapas pra depois eu porque eu acho que a qualidade já entrega isso, e não ficar dependendo do Marmoset ou ficar dependendo do shader ou alguma coisa assim, mas resolver tudo no mapa. Mesmo que tenha mais tempo ali explorando no Substance pra entender como funciona, porque aí pra qualquer lugar que você exportar já funciona. Tanto que os meus shaders no Unreal são bem simples, é só pegar o mapa e plugar lá no material, não tem segredo não. Então, depois que eu estudei, assim, porque eu comecei a mesmo estudar a sério real time pelo Blender, né? E aí, quando você começa a estudar o Blender, você
o que eu senti no Blender é que você aprende um geralzão de todos os programas, entendeu? E aí, por exemplo, estudei um pouco essa parte dos nodes e senti um pouco mais fácil. Aí, quando eu entendi um pouco dos nodes no Blender, eu passei a entender no Houdini, entendeu? Nesses outros programas que realmente são feitos para isso, sabe? A lógica é a mesma, né? Sim, a lógica é a mesma e pelo fato de eu ter visto um geralzão assim, parece que facilitou nos outros. É, eu vi já isso parecido de linguagem de programação. Na época da faculdade tinha linguagem de programação. E eles falavam, se você entender a lógica de uma, você entende a lógica de todas. E eu claramente nunca entendi a lógica de nenhuma delas, tanto que eu sou 3D hoje em dia, né? Mas você tem Mas estamos vontade aí. de dedicar um tempo assim pra explorar mais nodes? Olha, eu acho que de questão técnica que eu tô querendo focar agora, tanto que até um personagem que eu tava fazendo, eu tava começando a explorar isso, seria rigging. E para fazer um rigging bacana assim, é bom ter uma parte mais técnica, que envolve uma programação, Python, alguma coisa assim. Mas Node muito a fundo assim, eu não tenho muita vontade não. Mas o mais longe que eu usei Node foi um color correction, um V-Ray, alguma coisa assim. Uhum. Ou displacement, mas nada de ficar indo muito a fundo e ficar fuçando o Node. E sua pipeline hoje em dia tá como assim? Olha, o que eu tenho feito, eu sempre quero pegar algum concept que me traz alguma coisa, que me traz ele tem que meio que conversar comigo, assim, sabe? E depois que eu tenho essa conversa com o concept, vou direto pro ZBrush. E no ZBrush, que é a minha área de trabalho, em que eu tenho feito muita exploração atualmente. Então, eu pego um concept para ser um norte para mim, mas dentro dele eu vou fazer 1 milhão de explorações. Então, quem acompanha o meu sketchbook lá na Whiplândia, vê que começa de um jeito e vai mudando bastante coisa ao longo do caminho, porque eu gosto de explorar bastante essa coisa assim, sabe? Eu Uhum. acho que design é uma palavra muito importante para se levar em consideração quando se está falando principalmente de personagem, né? É o que consegue também dar vida para ele e vai fazer ele ser crível, né? O design eu acho que é uma coisa muito importante. Eu vejo isso. Às vezes a parte técnica não é tão forte assim, às vezes o render não é supremo, alguma coisa assim, mas você vê que o design é uma coisa que chama bastante atenção, sabe? E eu tenho alguns artistas, até considero, por exemplo, o Grassetti um rei do design, porque você vê que boa parte dos trabalhos dele, mesmo sendo uma releitura de um personagem que já existe, existe um toque de design dele, assim, sabe? E isso Uhum. cria uma identidade própria, e é uma coisa que eu tenho explorado bastante ultimamente. Então, às vezes não é o melhor detalhamento que eu já fiz, às vezes não é o melhor render que eu já fiz, mas não era o propósito. O propósito era estudar um design. Então, uma coisa mais hard surface, ou um personagem com muito mais prop, ou um quadrúpede, alguma coisa assim, que eu consiga trazer um pouco mais desse temperinho, assim, sabe? Sim. E você tinha comentado, né, da gente comentar essa questão do custo, né? Porque realmente é muito software e os softwares muitas vezes são caros, dependendo. Iniciante mesmo nessa questão do custo pena bastante. Mas e aí, Bastante. qual é a realidade de ser um artista de real time nesse sentido? Olha, eu tava vendo até o Bernardo Cruzeiro falando sobre isso no Discord do Grassetti. Eu acho que o grande custo é, que vem pro artista não é a parte de software, sabe? Eu acho que fechando o freela assim, já você vai guardando aquela graninha e vai pagando os softwares aos poucos. É claro que não tem como negar que existe pirataria, mas acho que isso não é a grande barreira do artista. Mas aí entrando um pouco mais nessa parte filosófica que o Rafa Souza fala bastante, acho que a grande barreira que existe no artista é as dificuldades para a gente sempre sentar, estudar e fazer as horas de estudo valer a pena, assim, sabe? Uhum. Então, a disciplina, chegar cansado, tem muita gente que, antes mesmo quando eu fazia faculdade, eu não trabalhava com 3D, não fazia nada disso, trabalhava com um trabalho completamente quadrado, assim, sabe? Então, chegar em casa cansado
e estudar e se dedicar e tentar fazer todas aquelas horas valer a pena, porque você está mirando uma coisa lá na frente, você olhar um trabalho que não está artisticamente bom, você reconhece isso, mas mesmo assim continuar fazendo e ter persistência para, acho que esse que na verdade é o maior custo de artista e lidar com crítica, vai ter bastante gente massacrando seu trabalho. Acho que esse tipo de coisa são os maiores custos para ser artista, na verdade. Software, se você vai trabalhar em um estúdio, normalmente eles é que vão fornecer isso pra você. Se você é freelancer, você fecha um freela e vai pagando eles aos pouquinhos, sabe? Uhum. E se você não quer se dar o trabalho de pagar, tem muito software grátis aí que também tá chegando tão longe quanto. O, o próprio Blender já tá uma ferramenta poderosíssima aí, né? A Unreal Sim, também é uma ferramenta poderosíssima, então sim, softwares grátis aí também não são desculpa, né? sim. Ah, eu já quero começar a estudar Unreal mês que vem, já tô me preparando psicologicamente para começar. Então, eu vou tentar retornar para Unreal. Eu fiz acho que dois projetos na Unreal, que eram um anão e um personagem do Warhammer, Uhum, mas eu ainda estou um pouco engessado com Unreal. E aí eu tenho estudado de um tempo pra cá, shaders, algumas coisas assim, para poder fazer um novo projeto aí. uhum. E, e aí quando você começar a estudar, a gente sente estudar junto aí e vai Ah, tirando dúvida legal, um do eu outro. vou querer, porque Unreal, eu abri a Unreal, me deu um medo. É um programa gigantesco, né? É, eu abri, meu Deus, e agora, o que que eu faço? Como é pra fazer jogo, você vai ter de tudo lá dentro, né? Desde da parte visual, que é o que a gente faz, até um monte de configuração pra quem vai fazer a parte técnica, né? Uhum. Então isso espanta bastante. Foi igual a primeira vez que eu abri o ZBrush. Eu falei assim, mano, que porra de programa é isso, velho? Como que alguém consegue usar? É. Mas aí é entender. Não, a primeira vez que eu abri o ZBrush eu fiquei pegando os quadradinhos lá, eu não sabia que tinha que apertar o T, né, pra poder editar. Aham. Então eu peguei os quadradinhos, fiquei desenhando lá e falei assim, ah, então é isso, quer fazer 3D então, beleza então. Ah, meu primeiro contato com o ZBrush também foi meio assim, eu estranhei muito a interface. Agora eu me acostumei, né? Fiz um intensivo Sculptember todo dia a escultura no ZBrush, aí deu pra dar uma acostumada, assim, com a interface. Tô me sentindo mais em casa. Mas o Blender agora, eu lembro que antes de estudar o ZBrush, eu tinha tentado esculpir no Blender, Uhum, mas era um negócio que não era intuitivo assim, sabe? Eu acho que a forma de recalcular polígono, não sei, simplesmente não me dei bem. aham. Talvez se eu tivesse pegando o Blender de hoje em dia, talvez eu nem esquentasse a cabeça em estudar ZBrush, sabe? Tivesse só no Blender mesmo. Uhum. Eu vejo Não, pelas suas então. lives, muita coisa bacana você tá fazendo de Blender. Valeu. Mas assim, tem essas diferenças, assim. Por exemplo, no Blender é mais chatinho de você ficar recalculando o polígono. Sim. É melhor você. A forma do ZBrush nesse sentido. Quando você está esculpindo lá, você não tem que se preocupar em ficar alterando valores e tal na hora de recalcular e etc. Como No funciona no Blender Blender? você Ele é tem que. tipo Sculptris? Não diria que é tipo sculptriz. Mas, por exemplo, você não pode. Pra você fazer uma mesh com bastante detalhe e tal, você não pode unir todas as partes. Você tem que deixar as partes separadas, porque ele não aguenta polígono demais. Se tiver uma peça muito grande com muito polígono, ele vai dar muito lag. Então você deixa pra unir tudo no final. E aí no final você tenta ver um valor lá pra você mesclar tudo sem perder os detalhes. Mas aí você tem que ficar fazendo teste. Coloca o valor, testa, não deu certo, testa de novo, testa de novo. Esse é o maior problema. Então, esse tipo de coisa aí me afasta um pouquinho, porque eu não queria ficar quebrando a cabeça com essas coisinhas assim, sabe? É. Não, mas eu total entendo, assim. Eu gosto muito do Blender, mas tem coisas. A gente tem que tirar o proveito. O melhor proveito de cada software, né? Não, tipo, não dá pra se apegar só àquele software. Se um software vai resolver o seu problema mais rápido, Sim. você tem que estudar aquele software, entendeu? Eu tenho visto que o render do Blender, não sei se é o Cycles ou se é o Eevee, mas ele tá com uma qualidade bem bacana. Eu vi até hoje um trabalho do André Castro, que ele fez a Miss Marvel. Tá com uma qualidade. Eu não sei, eu imagino que o render foi no Blender, né? Pelo menos eu vi lá no ArtStation.
Uhum. e tem uma qualidade bem bacana, assim, sabe? E isso me atrai um pouco a tentar entrar um pouquinho no programa pra saber qual é que é. Eu acho que o que eu mais gosto no Blender é que eu acho a interface dele interessante, assim, a questão de você estar ali modelando, você texturiza e você já vê ali em tempo real, sabe, o resultado final, as cores, o render, a luz, tudo ali ao mesmo tempo, entendeu? Tanto você pode editar o modelo, acrescentar peças, acrescentar coisas no modelo, já pode meio que preparar textura, UV, tudo ali no mesmo lugar. Isso eu acho muito legal. Só que quando você tenta outras ferramentas, você começa a ver as limitações dele. Então, por exemplo, eu fiz bake no Blender. Dá pra fazer? Dá. Mas eu fui fazer bake no Marmoset. Bake do Blender nunca mais. Então, eu ouvi dizer Entendeu? que o Bake do Marmoset é muito bom. Eu nunca cheguei a É, testar. é Eu muito faço só bom. pelo Substance, Aham. mas eu tá aqui pra testar também. No Marmoset você mais monta a cena? Eu só faço a montagem da cena e tiro o render só. Uhum. Aí eu tento fazer o máximo possível no Substance mesmo. Porque tem muita coisa que da minha pipeline de texturização, que eu utilizo os mapas de bake do Substance, assim, sabe? Então, o Curvature, Ambient Occlusion. E se eu fizesse isso no Marmoset, eu teria que depois pegar e importar de novo no Substance. Então, acho que ia ser um retrabalho. Uhum. Então, agora que que eu já entendo mais ou menos como que funciona a lógica de bake no Substance, e aí isso já me ajuda bastante a me manter lá. Mas depois você compara com a do Marmoset pra você ver. Assim, eu não tenho como comparar muito, porque por exemplo, eu ainda não testei muito bem a Substance, mas a diferença do Marmoset pro Blender foi um salto, assim, muito alto. E aí eu tô fazendo isso hoje em dia, né? No começo dos meus estudos no 3D, eu me apaixonei pelo Blender. E depois de um tempo eu fui abrindo os horizontes, assim, expandindo os horizontes e percebendo que existem outras formas legais também de resolver alguns problemas. É, eu acho que o Blender é uma excelente porta de entrada Sim. pra quem vai começar a estudar 3D, porque ele tem um pouco de tudo lá dentro, sabe? Exatamente, um pouco de tudo. Qual foi a maneira que melhor se adaptou a você na hora de estudar sobre design? Tenho bastante dificuldade na hora de criar ou alterar o design de um personagem. Talvez seja a forma como eu estava estudando, que não era tão eficaz. É, olha, primeira coisa que eu faço pra poder estudar design é pegar um assunto que me interessa. Então eu gosto muito de fantasia. Então, por eu gostar de fantasia, eu não vou pegar, por exemplo, o jogador de futebol para poder modelar. Vou pegar personagem que seja, sei lá, um cavaleiro, uma fada, uma bruxa, coisa assim, porque isso já traz um pouco a minha biblioteca mental em querer juntar coisas. Então, meio que de forma inconsciente, assim, subconsciente, eu vou trazer um pouco da referência de Senhor dos Anéis, vou trazer um pouco da referência de Duna, vou trazer um pouco da referência de Game of Thrones, e essas coisas eu vou meio que fazendo um quebra-cabeça para poder entender o meu personagem. E um conceito que existe na academia, que eu gosto de trazer para 3D é assim, não se deixa levar por números, né? Então a pessoa se pesa e ela fala assim: "Ah, então esse peso tá bom". Mas às vezes ela tá não saudável com aquele peso. E na verdade acho que o espelho é o que tem que mandar. Então a aparência é daquilo. Eu tento traduzir isso olhando para o meu modelo e falando assim: "Ah, beleza, acho que agora ele sai interessante". E em vez de falar assim, ó, ele tá com elemento de mais ou elemento de menos, para poder dizer se o meu personagem tá funcionando. E referência, cara. Antes eu tinha muito medo de usar referência. Achava que tava roubando usando referência, sabe? Ah, não posso usar referência. Quem é pró sabe tudo de cabeça, esse tipo de coisa assim. E aos poucos, até mesmo conversando com artistas mais experientes, participando de workshops, teve um momento específico que me ajudou a não ser tão bitolado, sabe? Eu tava Uhum. no Utopia 2019, se eu não me engano. E eu tive a oportunidade de conversar com o Glauco Long. E ele abriu bastante os meus olhos quanto a essa minha
essa minha postura quando eu tava levando a minha arte, sabe? Então eu achava que, tipo assim, eu tenho que ficar muito bom pra poder fazer freela, e só se você fizer freela que a coisa vai dar certo e tal. E conversando com ele, ele meio que me deu um norte pra, ó, faz com calma, faz o que você gosta, explora bastante, e não precisa, não é uma corrida, sabe? Você tem que ser só melhor do que você mesmo ontem, né? E não melhor do que as outras pessoas. E esse tipo de mentalidade, aí eu acho que entra até um pouco de um assunto que a gente estava conversando antes, em que assim, a minha maturidade artística evoluiu junto da minha maturidade como pessoa. Então, antes eu tinha muito problema com ansiedade, ou então tinha muito problema que eu ficava comparando o meu trabalho com o dos outros. É lógico que você olhar o trabalho dos outros te ajuda a ter a ser um norte, né? Ou então você fala assim, pô, olha que legal a qualidade dos trabalhos que a comunidade está tendo, mas não ficar, tipo, pegando o trabalho do Grassetti, ou pegar o trabalho do Rafa Souza, colocar do lado seu e falar assim, pô, meu trabalho é um lixo. Pô, seu trabalho não é um lixo, você está evoluindo aos pouquinhos, entendeu? Então, se você tem dificuldade com design, faz estudos que sejam isso, criaturas, armaduras. Eu gosto de fazer muito personagem com armadura, guerreiro, esse tipo de coisa. Então, faz personagem que tem armadura, explora armaduras. É, até esse próprio anão que você usou na arte de divulgação, ele teve umas 15 armaduras diferentes. Eu fiz uns 15 de jeitos diferentes e falei assim, putz, eu acho que esse daqui é um que eu gostei e vou levar até o final, sabe? Coisa pra arma, muita coisa eu vou decidindo no meio do caminho, porque eu gosto que chega um momento em que eu tô já no fluxo, assim, sabe? Então Uhum. as coisas simplesmente vão vindo pra mim e eu vou conseguindo fazer. Se eu não gostar, deleta, faz de novo. Essa personagem que eu tô fazendo aqui, eu cheguei até a mostrar uns prints de um cabelo dela, deletei todo o cabelo, vou refazer tudo, porque eu não tava gostando, sabe? Então ter desapego também ajuda bastante na exploração. Não sei se responde a pergunta. Responde a pergunta? Acho que responde, sim. Tem mais uma pergunta Se não do responder, Rafa, Rodrigo. você fala aí que eu te respondo de novo aí. Pode falar aí. A pergunta do Rodrigo. Da bala. Para quem tá começando nessa área de real time com uma pegada mais realista, ainda vale a pena tentar aprender alguma coisa de Unity ou foco logo na Unreal? Eu tenho isso na minha cabeça que jogo realista é na Unreal e Unity para coisas cartoons e mobile. Faz sentido ou viajei na maionese? Cara, quanto ao poder de cada engine, eu não sei dizer direito porque eu não sou programador e não faço tech art. Então eu não sei dizer até qual o limite que cada um leva. Mas sim, normalmente eu vejo mais jogos cartoons na Unity e mais jogos realistas na Unreal. Eu acho que não tem muito essa diferença porque se você pegar os próprios vídeos de divulgação da Unity, são todos realistas, né? Sim. Então tem até o projeto Adam, que foi feito todo na Unity e ele é bem realista. E tem bastante coisa cartoon. Tinha até um filme sendo feito na Unreal que era de uns ratinhos guerreiros, assim, só que um filme que foi cancelado, né? Então acho que não tem tanto essa barreira não. Pra você que tá começando com real time, o que você precisa focar é o beabá. Então, se você vai fazer personagem, lógico, né? Se você vai fazer environment, não precisa levar em consideração anatomia, por exemplo. Mas se você vai fazer personagem, beabá do Rafa Souza, que é Uhum. anatomia, você precisa explorar design e pipeline PBR, que é o que funciona para real time. Então, você entender como funciona a abertura de UV bem otimizada. Cara, dá uma olhada, tem bastante trabalho aí que eu uso como inspiração de gente que usa aquela UV bem quadradinha e bem otimizada. Pô, não tem como não citar, né? Mas o Bona faz isso muito bem. Então, sempre olha esses trabalhos da galera de real time que tem essas manhãzinhas assim para você conseguir fazer o seu personagem estar com uma qualidade bem bacana. Porque assim, ó, depois que você terminou a parte no ZBrush, dá pra você. A parte técnica é o que vai definir se vai ser uma estátua, se vai ser um render still, né, o V-Ray, Arnold e tal, ou se vai ser real time, entendeu? É mais a parte técnica. Agora, se você quer começar, faz o beabazinho lá, de começar o personagemzinho, abrir o V dele, fazer retopologia, entender como funcionam os edge loops, e jogar no Marmoset. Aí já começa a ver os primeiros resultados. Ó, uma pergunta. Não sei se você terminou. Se você terminou de responder, quer acrescentar algo mais? Não, não, é só isso.
Uma pergunta do Arthur Belloni. Antes de entrar no mercado, como que você fazia para tentar descobrir o caminho das pedras do que precisava estudar, do que precisava saber e como buscava aprender essas coisas? Cara, acho que uma coisa muito importante da gente como artista, como geral, é autocrítica. Então, até hoje eu levo isso. Pra eu saber melhorar meus pontos fracos, eu tenho que ter essa autocrítica. Então, por exemplo, eu não sabia rigging. Então, nesse último projeto que eu tô fazendo aqui, eu peguei pra tentar fazer um esqueletozinho básico, tentar entender como funciona o skin, alguma coisa assim, pra não ficar dependendo de opinião de terceiro ou de feedback quando você tá com o ego mais fragilizado, vamos dizer assim, que é quando você publica um trabalho, sabe? Você Então, eu acho que publica, fica quando você esperando um elogio, publica, aí já primeiro é uma crítica lá. nossa senhora, eu levei muita pedrada, viu? E é que assim, a arte é coração, né? E não tem como dizer que a gente não se deixa afetar. É errado, eu acho que é errado a gente se deixar afetar, porque a arte ela é muito maior do que o nosso ego, né? Sim, Até o Rafa Souza fala isso. A gente não tem que fazer arte porque a gente gosta, porque a gente quer, porque a gente quer. É tipo assim, a gente não quer se agradar. A gente tem que fazer arte porque a gente ama a arte. É uma coisa além de nós, assim, sabe? E bem no começo, o que eu fiz, eu acho que uma coisa muito importante é a conexão. Começa a seguir outros artistas, mesmo que seja iniciante mesmo. Se você for atrás da galera grande, o Gracete tá com o quê? 1 milhão, 1,5 milhão de seguidores no Instagram dele. ele tá Aí com. você. Tá com quase 1 milhão. Isso, né? Então, aí você vai estar disputando a atenção com mais 900 mil pessoas. E às vezes um cara que tá ali do seu lado sabe tirar essa sua dúvida e vocês vão se ajudando. Então eu tenho bastante pessoas aí, inclusive a Vi, que é uma pessoa que foi nessa busca de conexões, a gente acabou entrando no canal da Whiplândia, e fazendo amizade e a gente vai se ajudando, entendeu? Sim, Eu acho que conexões no começo e autocrítica são as coisas mais importantes para você poder estar sempre evoluindo aí aos pouquinhos. sim. E foi bem isso que eu fiz mesmo, gente. Ó, eu tava me sentindo isolada, né? Eu tive um período da minha vida que eu tava me dedicando para outras coisas. E aí eu pensei, e agora? Não conheço quase nenhum artista, tô muito isolada, mano. Aí eu fui. Eu já conhecia o Bernardo, né? Porque o Bernardo, a gente se conheceu quando eu tinha 15 anos, 14, 15, bem novinho assim. E aí eu sabia que ele tinha um servidor e tal, aí eu, quer saber? É uma pessoa que eu conheço, tem um servidor, vi que era sempre movimentado. Aí eu comecei a entrar lá no chat e conversar com as pessoas, sabe? No começo eu ficava. Óbvio, você não conhece ninguém, as pessoas não vão, né, falar, conversar confortavelmente com você, nem você também, que você está conhecendo ali. Mas vai entrando, mesmo apesar do desconforto de não conhecer, com o tempo isso vai passando e você vão acabar virando amigos, que foi o que aconteceu, né? Aí nisso eu virei amiga do Bolsone, né? Do Corda, do Bento, quem mais que virou? O Bento é um anjo. É, e Toda vez que você tem alguma dúvida, ele é a primeira pessoa a se dispor a tirar dúvida. Várias e várias vezes a gente fez chat, conversa, né, conferência para ele tirar dúvida minha, a gente se ajudando. Então, muita coisa aprendi, inclusive a pipeline de fazer hair desse último personagem que eu soltei do Peaky Blinder, foi o Bento que me ensinou. Então, se eu ficar assim na caverninha falando assim, não, não vou conversar com ninguém, não vou mostrar pra ninguém o que eu tô fazendo, esse tipo de coisa assim, talvez você evolua, mas aí você vai demorar uns, sei lá, uns 10, 20 anos. sim, E uma coisa que podia chegar um pouquinho antes, as pessoas que estão ali perto podem te ajudar, né? É bacana você ter esse senso de comunidade. sim, isso é muito importante. E nisso que eu conheci os meninos que eu fui sentindo cada vez mais confortável em estudar o 3D certo, né? Estudar a pipeline certinha, porque eu perguntava, eu tirava dúvida, pedia feedback. Eu nunca tive problema em pedir feedback. O meu maior problema com feedback é você tem que, hoje em dia, né? Hoje em dia eu elegi algumas pessoas que eu
chego e peço feedback, assim, de boa, né? Pra não sair incomodando todo mundo e ficar recebendo 1000 feedback, não vai dar pra seguir tudo, entendeu? É legal você ter aquelas pessoas de confiança que você pede feedback ou que você peça ajuda, né? Mas de qualquer forma, antes de você chegar nesse ponto, é muito importante entrar nos servidores, conversar com a galera, tentar aproximar mesmo, sabe? Com gente pequena, gente que tá começando, ou gente que já é profissional, mas que não é conhecido e tá ali pra interagir com a galera, sabe? Isso é bom. Pois é. Se você não tivesse feito conexões, é, onde você imaginaria que, tipo, você poderia receber o Rafa Souza aqui, né? Só Então, não ia. então é bacana ter essa questão de conexões e autocrítica. É bem importante que você falou também, que é tipo assim, um erro que eu cometia bastante é que eu pegava um modelo que estava lá em trabalho em progresso, jogava num grupo do Facebook lá, no 10,000 Hours, o grupo do ZBrush, alguma coisa assim, e falava assim, aceito feedbacks. Maluco, vai vir desde o cara que tá começando no 3D hoje até o cara que tá há 50 anos no 3D te dando feedback. Então é bem importante você chegar com coisas pontuais. Ó, esse hair aqui, o que que você acha desse hair? Ou então essa roupa, ou a composição, pra uma ou duas pessoas mais específicas assim, do que simplesmente sair jogando na comunidade, que se jogar na comunidade, amigão, vai tomar pedrada de todo lado. Sim. E é coisa que você achava que tava bom, você não quer focar naquilo, a pessoa. Você vai receber um monte de feedback disso. Pô, cara, vai chegar o seu Zé falando que sua estátua tá uma bosta e você vai desmotivar. Porque o seu Zé falou. O seu Zé entende alguma coisa? Não é que a opinião do seu Zé é inválida, mas é que você tem que saber filtrar, entendeu? E aí você quer realmente receber 40 opiniões lá diferentes de uma coisa que podia ser pontual, sabe? Sim. É, Então, quando você vai interagindo com o pessoal, você vai descobrindo as melhores formas de estudar, como resolver os problemas e etc. Lá no servidor mesmo, várias vezes eu entrava lá com problema. Ô, galera, velho, não tô conseguindo fazer isso aqui. Aí, peraí, você tá tentando fazer assim? Ou então, se eles estivessem numa conversa muito envolvente lá, algum deles chamava no privado. Não, vamos ali rapidão, só pra gente não atrapalhar a galera. E aí resolvi o problema. Então isso é bem legal. Você vai tendo uma noção melhor de pipeline. Vai tendo um direcionamento assim com a galera que também tá estudando ali, sabe? Isso é bem legal. Ó, o Giovanni escreveu aqui assim, ó, isso é de iniciante, de não mostrar o trabalho por achar que a ideia vai ser roubada. É, eu não acho que, assim, também não tô falando questão de você sempre esconder o projeto. Eu acho que se você for mostrar pra alguém a fim de pegar feedback, que sejam pra pessoas específicas assim, sabe? Então chega em um amigo, ou um professor, alguma coisa e pede esse feedback. Agora você deixar o seu projeto aberto é questão de como você está levando, na verdade, a sua carreira. Por exemplo, o Bento, ele posta o IP quase todo dia. É a forma como ele gosta de trabalhar, ele vai sempre mostrando o projeto dele aberto. E isso funciona, por quê? Porque um eventual recrutador ou leads, alguma coisa assim, vão estar sempre vendo como que a pipeline dele funciona. É, assim como também tem artista que não mostra assim publicamente e chega na hora e só dá uma pedrada, também funciona, entendeu? Então, esse negócio de ideia ser roubada, cara, tem tanta ideia no universo que acho difícil uma ideia ser roubada, viu? Eu acho besteira ter medo de ideia ser roubada. Pois é. E mesmo assim, mesmo que duas pessoas façam o mesmo tema, eu tive nós dois aqui, eu e você, Giovanni, a gente recebeu aqui na nossa mesa, a gente tem que fazer um Super Mario. Eu vou trazer a minha bagagem e você vai trazer a sua bagagem. Os nossos Super Marios não vão ser iguais, porque nós somos indivíduos diferentes, entendeu? Então, não tem, mesmo que a ideia seja igual, se você fizer uma linguagem sua, vão ser projetos completamente diferentes. Então, também não precisa ter esse negócio de ciúme de tema, né? É, Ó, saiu semana retrasada, né, o Round 6, e se abre o ArtStation, é só isso que tá tendo. Imagina o cara que assistiu a série, abre o ArtStation e fala assim: "Ah, não vou fazer porque já tem um monte de gente que fez", de sabe? Se ter um você quer fazer, monte, vai lá e faz. Faz a sua linguagem, sabe? é. Mostra sua bagagem. Tem coisas, eu acho engraçado. Quando eu comecei a participar de contest, essas coisas, né?
Às vezes vinha alguma ideia na minha cabeça e pra mim era tipo óbvio que as pessoas iam pensar aquilo. Eu, meu Deus, isso é muito óbvio que, mas mesmo assim eu fazia, né? Aí beleza, ia lá, olhava, porque eu sempre gostei de participar desses contests pequenos de Facebook, servidor de Discord pequeno e tal. E aí quando eu abria, via a galera entregando, tipo, nada a ver, sabe? O que eu achava que era tão óbvio que minha mente associava, assim, algumas ideias. Não, as pessoas não vão pensar igual. Pois é. Cada um vai trazer, ó. Cada um vai trazer. Ó, eu lembro do Retrograsm, né? Você lembra desse challenge? Lembro. Aham. E aí tinha lá, quatro pessoas iam fazer personagem do Final Fantasy. Cada um trazia de um jeito diferente. E às vezes os quatro jeitos eram legais, entendeu? Então não precisa ter medo de ideia ser roubada, não. É, é de boa. Ó, eu quero fazer aquele meu guerreiro lá, né? Fiz o concept dele. Aí eu fiquei, se eu vou postar o concept dele. Tem uma galera que talvez queira modelar, né? E dito e feito. Aí eu recebi no Instagram umas DMs pedindo pra modelar ele. Aí eu, poxa, mas esse é meu primeiro modelo. Aí eu, modela aí, galera, quero ver como é que vai ficar. Aí todo mundo que me pediu pra modelar, eu falei, pode modelar. Apesar que foi um concept que eu fiz pra mim, eu postei, divulguei e ficaria muito feliz de ver outras versões. Aquele concept tá insano, né? É difícil alguém não querer modelar ele. Valeu. Aquele concept tá muito bom.